Olá, que tal? Nessa aula vamos falar sobre os verbos reflexivos. Esse tipo de verbo é muito usado tanto no português como no espanhol, quando eu estou fazendo uma ação a mim mesmo. Eu me levanto da cama. Eu, que sou o sujeito, estou fazendo uma ação que vai afetar a mim mesmo. Por isso, eu me levanto da cama. Da mesma forma, eu poderia dizer eu te levanto da cama. Nesse caso, eu, que sou o sujeito, estou fazendo uma ação que vai afetar a outra pessoa. Então, nesse caso, não é um verbo reflexivo. Então, em ambos os casos, eu sou a pessoa que está exercendo a ação, mas no primeiro caso, eu estou levando a mim mesmo. Já no segundo caso, eu estou levando a outra pessoa. E os verbos reflexivos tratam-se exatamente disso, quando eu realizo uma ação que afeta a mim mesmo. Então, já baixe o PDF e acompanhe a explicação comigo. A estrutura dos verbos reflexivos é sempre a mesma. Quando um verbo está no infinitivo, ou seja, ele ainda não foi conjugado, ele sempre vai terminar em ar, e ir, assim como você viu na aula sobre verbos no presente do indicativo. A diferença é que os verbos reflexivos, além de terminar em ar, ir, se adiciona um se ao final, como em banhar-se, maquilhar-se, llamar-se, entre outros. Então, para que eu possa conjugar esses verbos reflexivos, eu sempre vou utilizar a mesma estrutura. O pronome pessoal, mais um pronome objeto, mais um verbo no presente. Os pronomes pessoais você já conhece. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Já os pronomes objetos, existe um para cada pronome pessoal. Para o yo, tem o me. Para o tu, tem o te. Para ele, ella e usted, tem o se. E assim por diante, o nos, os e se. E por último, temos o verbo em questão, em que vamos conjugar ele seguindo a regra do presente do indicativo. Então, para entender um pouco melhor, vamos utilizar o verbo llamar-se, que foi um verbo que você conheceu desde a primeira aula desse curso. Então, para conjugar o verbo llamar-se, eu vou conjugá-lo no presente e vou pôr um pronome objeto na frente dele. Yo me llamo, tú te llamas, él, ella, usted se llama, nosotros y nosotras nos llamamos, vosotros y vosotras os llamáis, ellos, ellas y ustedes se llaman. Vestirse. Yo me visto, tú te vistes, él, ella, usted se viste, nosotros, nosotras nos vestimos, vosotros, vosotras os vestís, ellos, ellas e ustedes se visten. Bem, então vamos ver alguns exemplos de uso? Ejemplo 1. Yo me baño todos los días. Yo me llamo Tiago. Ejemplo 2. Tú te llamas Andrés. Tú te peinas mucho. Ejemplo 3. Él se acostumbró con eso. Ella se viste muy bien. Usted se baña todos los días. Ejemplo 4. Nosotros nos levantamos tarde. Nosotras nos llamamos Ana y Roselane. Ejemplo 5. Vosotros os afeitáis siempre. Vosotras os despertáis a las 7. Ejemplo 6. Ellos se acostumbraron con eso. Ellas se visten muy bien. Ustedes se bañan todos los días. E agora chegou a hora de pôr em prática o que você aprendeu com os exercícios dessa aula. Essa atividade ela é bem simples. Você precisa conjugar os verbos reflexivos corretamente, assim como na explicação. E sempre se lembre de utilizar os pronomes objeto. Essa foi a aula sobre verbos reflexivos. Eles são muito usados e têm um conceito interessante. Mas não se preocupe, na próxima aula você vai aprender como utilizá-los de uma maneira mais prática. Mas desde já, coloque em prática o conteúdo dessa aula baixando o material em PDF. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui na aba de perguntas e respostas. E hasta luego!